Oscar. Bom dia a todos. Bom dia Silvio, Nicolas, toda a galera aí, Pedro, tudo mais, Lucas, né? Beleza? Tudo bem com vocês? Como é que estão? É isso aí, vamos para mais uma aula aí, né, cara? Que diz respeito aí à pós-guerra, né, Segunda Grande Guerra, 1945, o fim dela, 1939, o início dela. Então, nós vamos ver como que a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é uma disputa entre, né, dois poderes, né, duas forças poderosas mundiais, que é os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Ambos reflexos, né? Reflexos refletidos que refletem, né? O nazismo. Na verdade, ambos refletem o nazismo. Por quê? Porque estão disputando o poder, né, cara? Os Estados Unidos e a União Soviética não chegaram na guerra ali para acabar apenas com, com o que estava acontecendo, né? Com a tentativa do Hitler tomar o poder do mundo, né? Eles chegaram ali para dar continuidade ao que o Hitler começou. Vocês estão me entendendo? É mais ou menos por aí, os caras deram continuidade, cara. Tá? Interferindo em todos os países, de uma forma direta e indireta. Então, a Guerra Fria foi perigosa. Foi e é ainda, né? Porque nós somos a coisa acontece da seguinte forma, são desdobramentos que vão acontecendo. Desdobramentos que vão. Nós temos um reflexo da Guerra Fria, claro que talvez não vamos colocar assim, não tanta clareza, né, entre políticas de direita e esquerda acontecendo no Brasil hoje. Recentemente aconteceram no Brasil, né? É tanta coisa para falar para vocês, por isso que eu gosto que vocês deem uma olhada, sempre deem uma lida lá para vocês entenderem. Antes nós vamos falar sobre a Guerra da Coreia, as guerras da Coreia, né? Depois nós vamos falar sobre o Vietnã em específico, né? Mas são uma série de elementos que ocorrem no mundo de lá para cá e cada vez mais de uma certa forma, sem sentido, né? Porque se nós pegamos lá a briga entre capitalistas e comunistas pós Segunda Guerra, isso desdobra nos tempos atuais, mas sem nexo, quase sem nexo nenhum, né? Com lá o princípio de tudo, né? Se for falar do princípio de tudo, vamos falar lá do começo lá do capitalismo, vamos falar lá do começo do comunismo, né? E que entre essas duas, né, esses dois modos, né, impostos de uma certa forma, né, para o mundo, eles podem ou viver é, poderiam viver em harmonia, tá? Mas o problema é que você toma o poder para si. E quando você faz isso, né, quando você toma isso, é porque existe um outro lado, uma outra força, né, que talvez não seja o contrário, mas você a torna contrária à sua, para você fazer o quê? Para você se destacar, né? Para você ter, né, cara, o fator ou a palavra ou o conceito de verdade, de verdadeiro. É assim você busca a predominância. É uma loucura isso, cara, uma loucura. Nós temos até os dias de hoje, são desdobramentos que vão ocorrendo de lá para cá, né? E cada vez mais, como eu falei, cada vez mais sem sentido, né? Nós tivemos aí assim dos últimos anos para cá eu venho observando, né, que as coisas são feitas irresponsavelmente, tá? Porque você se acha no direito de fazer, porque você está imbricado ou você está defendendo uma causa.
que muitas vezes essa causa não condiz com uma realidade, certo? Então, são coisas que é difícil de você... Vocês não precisam ficar falando, tá? Vocês vão ver, verão, já viram e verão, irão ver isso, ao longo da sua caminhada na história, independente de qual posição política vocês vão absorver, vão defender e coisa e tal. Vocês irão ver que dentro da sua própria concepção ou dentro do seu próprio daquilo que muitas vezes vocês vão defender, tem coisa errada, mas vocês não vão poder falar, certo? Por quê? Porque vocês estão defendendo uma causa, né? Daí vem aquela ideia, aquela falsa e idiota ideia. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Né? Desmerecendo, desrespeitando, né? Todo o ser humano, né? Desrespeitando o outro, desrespeitando o amor ao próximo, né? Desrespeitando a vida, né? Desrespeitando o direito à vida. Muitas vezes, tomem muito cuidado com as causas que vocês vão entrar aí, porque vocês podem se arrepender. Quem sabe um dia, né? Então, eu não sou, né? Eu não sou especialista em guerras da Coreia, né? Não sou especialista também em guerra do Vietnã. Não sou especialista aqui no maio de 68, certo? Eu tenho uma certa especialidade, né, na história do Brasil, né, cara? Né? Principalmente no século XIX, 1800, né? Na verdade, o século XIX, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele me agrada muito. Então, assim, eu sou mais assim espontâneo, né, quando eu trabalho essa época na história do mundo, né? Mas é claro, né, que a minha formação não só permite, mas como também, né, me fez, né, me fez um historiador para falar desses conflitos. Eu tenho que usar, sim, algumas leituras e a partir dessas leituras eu posso fazer, posso falar, posso, né, ali, vamos colocar assim, enriquecer um pouco mais essas ideias aqui que estão na apostila, que são ideias, vamos colocar, quase que estáticas, né? Ele está falando sobre uma guerra, né? E essa guerra ali, ela vai ocorrer em toda ali aquela região ali do Oriente ali, né? Principalmente ali no Vietnã, que vai dar pano para manga isso aí, né? Então as imagens que eu trago aqui, não trago imagens da Guerra da Coreia, né? Trago imagens da Guerra do Vietnã, da Guerra Fria, né? Essa, inclusive, aqui embaixo aqui, ó, né, é sobre a Hiroshima, né? A imagem que marcou bastante, né? A explosão da bomba de Hiroshima, né? Pelos norte-americanos, né? Então, a guerra é uma coisa, né? É um movimento. A guerra é um ato, né? Em que, vamos colocar assim, a violência impera, né? A guerra é algo que é uma força, né? É algo que faz com que, né, os horrores, né, os mais íntimos do ser humano, né, sejam postos, né, à realidade. Então, essa é a guerra, né, em todos os sentidos, né? Porque o que mais atinge, ou melhor, quem mais atinge, né, são pessoas inocentes do que realmente pessoas envolvidas, né, num conflito, né? Então, a guerra ela sempre vai ser desproporcional à ação, né, direta de quem está nela. Tá? Então, vai atingir sempre pessoas né, que não tem nada a ver com aquilo, né? Em todos os sentidos, né? Ou sentido direto ou indireto, né?
Então, vamos lá. As guerras da Coreia, por exemplo. Eu vou comentando com vocês, eu vou lendo, eu vou fazendo alguns comentários ao longo da leitura, como eu sempre faço. Durante o período da Guerra Fria, alguns conflitos meramente regionais tomaram proporções mundiais a partir do envolvimento dos Estados Unidos e União Soviética. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Esse momento da Guerra Fria dá essa impressão não, mas é quase nítida, né? Uma alusão à ideia do fantoche, né? Tem várias caricaturas aí, vários desenhos, né, de artistas que fazem esse tipo de alusão, né? Colocam lá os norte-americanos e os russos lá, né, com fantoches na mão, né, dominando os países, né, vítimas ou próximas vítimas, né, da Segunda Grande Guerra, ali próximas que eu digo na questão espaço físico, ou países mesmo, né, países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, né, como por exemplo a América do Sul, América Central e América do Sul, né. Foi o caso, por exemplo, lá dos russos, né, da antiga União Soviética, patrocinar, de uma certa forma, né, a Revolução Cubana. Tá? Então, teve uma série de questões assim, que a gente vai ver que vai haver um certo predomínio, né, de ação, tanto por parte de um quanto por parte de outro. É aí que vem, né, é nesse momento que vem essa questão da briga política entre direita e esquerda, entre capitalistas e comunistas, né, se impondo a todo instante, né, colocando pessoas que não têm nada a ver colocando pessoas que não têm nada a ver no meio, né? Por exemplo, né, os caras acham, muitas vezes associam diretamente o comunismo ao marxismo, tá? Calma, né? Tem uma aproximação, mas não significa que todo marxista seja comunista. Por exemplo, eu gosto muito de Marx, considero muito Marx. Eu acho que Marx é um historiador fantástico e necessário para a nossa compreensão da história, né? A luta de classes, isso existe mesmo. Isso não é coisa de marxista, é que isso existe, né? A mais-valia, isso existe, né? A religião como ópio do povo, isso existe. Olha quem vos fala aqui é um católico praticante. E sim, eu considero que Marx fala que a religião, muitas vezes, não em todas, mas em muitas vezes é o ópio do povo, né? Quer ver? Quer que eu prove para os 6 aí que eu estou falando? Eu vou provar para os 6 aí que eu estou falando. Olha aqui, ó, a maior bancada de deputados, tanto estaduais quanto federais, maior parte federais no Congresso, é a bancada evangélica. E foram eleitos por quem? Por mim? Não. Por vocês? Pelo pai de vocês? Não sei. Mas a questão é essa, e a verdade é essa. Acaba se tornando o ópio do povo. Mas nem por isso eu gostar de Marx, ler Marx, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, o cara é marxista. É marxista? O que você leu de Marx? Porque não sei o que tem, porque a luta de classe, só fala aquilo, né, cara? O máximo que ele leu talvez foi ali o Manifesto do Partido Comunista, que é uma carta, né? Em 5 minutos você lê. Ele leu Capital, leu outros livros do Marx, leu estudos sobre o Marx e Frederick Engels? Não, cara, o cara fica falando. É fácil você comprar um livro, chegar numa livraria e falar assim, cara, eu não gosto de tocar um livro sobre que fale, que é um livro de frases do Marx. Você acha lá um livro de frases do Marx, daí o cara vai pegando aquelas frases lá e vai fazendo como se monta um sanduíche, né? Você abre o pão e coloca lá o teu recheio. Vai fazendo isso, né, cara? E, e ali ele se faz o marxista, né? Daí vira, né, pão visual, né, tipo, enfim, cara. E se torna o marxismo. Mas será que o cara é mesmo? O cara conhece mesmo sobre Marx? Eu não conheço sobre Marx, eu entendo um pouquinho, eu li um pouquinho, né? Fazem 20 anos que eu dou aula, mas eu conheço um pouquinho do Marx. Eu não sou quem estudioso de Marx, são lá os caras que não saem dentro né, da biblioteca lá. Hoje não mais, né? Mas os caras não saem dentro de casa, que passam a estudar um capítulo de Marx, né? Ficam 20 anos estudando o capítulo. Então, é essas coisas. Mas falando aqui sobre a questão aqui Então, os Estados Unidos e a União Soviética vão passar o quê? Vão passar a uma briga, né? Por isso que se chama, é uma guerra, mas é uma guerra fria, não é uma guerra, talvez
declarada, mas por debaixo dos panos, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém quer aceitar aquilo, tá? Vocês têm ali toda a leitura para fazerem ali, então essas minhas falas que eu faço é para vocês entenderem um pouco melhor o que está por detrás daquilo, né? Então, por exemplo, essas guerras frias, tanto na Coreia quanto no Vietnã, elas vão, de uma certa forma, influenciar ou vão ter uma influência muito grande no mundo ocidental, tá? Porque é por esse conflito frio que ninguém sabe para onde vai, é que fica a grande questão. Será que existirá um amanhã? Estão ligados? Né? Então você não sabe, cara. Então aí vem daí a juventude, que eu quero falar um pouco mais para vocês mais à frente, né? Os hippies, né, dos anos 60, né? Que vão convir, né? Vão criar jargões como, por exemplo, viva hoje como se fosse o último dia. Né? Você deixa de esperançar o amanhã, porque você não sabe se o amanhã, você não sabe se o amanhã vai existir. Então são essas questões aí que vão ficar um pouco, vão começar a defragrar o mundo, desculpem, vão começar a fragmentar o mundo, até chegarmos aos nossos dias de hoje, onde ninguém se entende, onde todo mundo quer fazer ou quer pertencer a algo, a um grupo, enfim, a uma política, a um grupo social, a um grupo não social, né? Nós temos tudo isso daí, temos essas questões que ficam pendentes, e elas são resultados dessa tal Guerra Fria, certo? Então, continuando lá, ó, com a derrota do Japão no final da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética ocuparam a Coreia e a dividiram entre si. O Sul, sob a influência norte-americana, e o Norte, sob a influência da União Soviética. Pensa, 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 pensa. A Coreia, ela já era dominada pelo Japão, mas enfim, o Japão perdeu, né? Tornou-se propriedade dos norte-americanos, certo? A União Soviética invadiu outra parte. Agora pensa uma cultura, os coreanos, né? Uma cultura de milhares de anos, né? Diferente da qual nós conhecemos. A nossa cultura é uma cultura que ela tem dois momentos, né? Tem dois tempos, né? Tem dois tempos na nossa cultura. Nós temos o antes e o depois de Cristo, certo? Nós temos 2000 anos depois de Cristo e temos milhares de anos antes dele, ok? Agora pensa uma cultura que não divide a humanidade assim, é uma cultura que é linear, não existe Cristo para eles ali. Existem outras formas ali de manifestação religiosa, mas que não a de Jesus Cristo, né? Que não a transformação de um mundo. Aí de repente chegam duas culturas, né? Uma que prima, né, pela não existência ou por uma realidade solidificada, né, das coisas, né? E a outra que também, ao mesmo modo, tem essa visão, tem uma visão, né? Só que difere da outra pela crença, né? Ou para os valores religiosos, né? E se impõe numa região. O que bagulho que vai dar, hein, cara? Vai dar uma sopa ali que ninguém vai entender ninguém vai entender o sabor dela, né, cara? E é o que aconteceu, né? A pior coisa que existe não é uma bala estourar a cabeça de alguém, cara. A pior coisa que existe é você matar essa pessoa viva ainda, né? Como você faz isso? Você tira tudo aquilo que é a vida dela, aquilo que faz parte da cultura dela, aquilo que faz parte da crença, da cultura, de valores. Tira isso tudo da pessoa para ver o que acontece com uma pessoa dessa. Ela fica uma pessoa semovente, sem alma, sem crença. Para ela, tanto fez como tanto faz, entendeu? O mundo para ela vai se transformar. Certo? É por isso que em algumas regiões da China, em outras regiões, né, ali na Coreia, né, houve um grande aumento depois, né, a essa, vamos colocar o final dos anos 70, início dos anos 80, né, o número de pessoas, né, viciadas em álcool, drogas e etc. Né, houve muito isso, um aumento, né, por quê? E não só lá, em outras regiões também, né? Por quê? Porque a pessoa, ela se desacreditou, ela viu coisas que ela jamais entenderia, tá? Se fosse colocada no sentido vamos colocar assim, de um povo ou de uma humanidade
que prospera para o bem, ou para a paz, ou para um futuro com as duas coisas, né? Com as duas ideias, paz e amor. Ela jamais vai acreditar nisso. Tá? Então, nas próximas aulas nós vemos, leiam, e nós vemos que com essa aula vai ajudar bastante vocês agora, vocês terminarem a leitura. Faça a leitura que na próxima aula me cobrem. Eu quero que vocês me cobrem sobre o desenho animado do Popeye, tá? Não me faça esquecer, desenho animado do Popeye. Me façam isso, então, tá? Eu acho que por hora ficamos aqui. Próxima aula amanhã, sexta-feira, nós vamos dizer um bom dia em coreto aqui, né? Porque é sexta. Porque nós não vamos trabalhar no sábado, quer dizer, nós não, né? Eu vou. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço. Espero que essa aula tenha sido importante para vocês, né? E manda um chat para mim, eu quero saber como é que vocês estão aí, se não estão dormindo aí e tal, né? Manda um chat para mim lá que eu estou saindo já. Dá mais um minutinho que eu já estou saindo da aula aqui. Eu espero que a aula tenha mostrado alguma coisa para vocês aí, né? Porque essa é a ideia, né? A ideia é essa, é trazer para vocês aqui uma reflexão. Não é chegar aqui e colocar para vocês, o negócio é o seguinte, isso é isso, acabou. Não, é tentar trazer aqui uma reflexão para que vocês mesmos, né, façam suas críticas, sejam positivas, construtivas, enfim, né, espero que positivas, né? Essa é a ideia, ok? Então, até amanhã. Amanhã nós damos continuidade na nossa aula de história, inclusive, né? Exatamente, amanhã que terminamos essa aula aí, ok? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.